Só A atrapalha. resposta da polícia tem que ser a verdade real dos fatos. A Carla E às já vezes antecipou, isso demora. Isso já é público, a gente pode falar aqui no caso a caso. Hoje eu falei com uma fonte muito importante da investigação, e a fonte de verdade está lá em cima. E ela falou, tudo leva a crer que o foco realmente fica nos seguranças. Sim. Isso já é público, a gente pode antecipar. Seguranças, por qual motivo a gente ainda não sabe, não sei se a Carla já sabe, por qual motivo ele passou num local que não poderia, discutiu com seguranças na hora de buscar o Mas carro numa essa área isolada. aleatoriedade, né, que a Alessandra até estava trazendo, que é isso, não tinha uma birra, não tinha, é uma coisa meio assim, foi acontecendo e Clima culminou Quanto em maior a algo, premeditação, mais vestígio deixa. O inverso também é verdade. some-se com tudo. Não teve premeditação. Não teve premeditação. Não foi Por um isso crime que premeditado. não tem essa riqueza de vestígios como em outros homicídios que a gente vê, que fecha o caso em 48 horas. E Muito tem- mais difícil, muito então. mais E tem uma coisa que as pessoas precisam entender. Vamos aqui. A polícia chegou nos possíveis autores deste crime. Isso já não é mais uma prisão em flagrante. O que quer dizer isso? Vamos traduzir para as pessoas. A polícia vai ter que pedir para a justiça, né, um mandado de quê? De busca, apreensão e prisão. Isso não é imediato, gente. A polícia vai ter que fundamentar e explicar para a justiça que fulano, beltrano, cicrano tem envolvimento com este crime. Isso não é rápido, leva tempo. Nós não estamos mais falando de uma atividade meio que atividade policial. Nós estamos falando da atividade fim, que é a justiça. Isso aqui tem que estar casado com isso. Então, o que acontece? Policial nenhum vai sair trazendo nomes, falando nada para a família, até que todas essas informações sejam aceitas pela justiça e que esses mandados sejam expedidos. Ok, cumpra-se. Você pode ir lá fazer a apreensão, a busca ou a determinada prisão. Sem isso, não tem nada. E diz que tem uma testemunha, né? Que eles estão guardando confidencialidade. Eu vi em algumas matérias esse apontamento. E aí tem um questionamento aqui disso daqui. Pô, ele teve num evento com 50 mil pessoas, não tem nenhuma testemunha, não tem ninguém que diga alguma coisa. Eu já vi, eu tô falando aqui que eu vi em outras matérias, tá? Não é que eu não tenho fontes, não. Eu tô igual vocês, eu sou a leiga do caso. Que parece que tem uma testemunha que ninguém sabe o nome, tá sendo super preservada, que poderia ajudar nesse afunilamento, né? Porque são muitos os seguranças que participavam, mas eles vão ter que afunilar, não são todos que estão envolvidos Não aí sei nessa se a Carla história. tem isso, talvez tenha, mas o que eu ouvi hoje de alguém lá também de dentro é que essa história da testemunha Não é verdade? não se confirmou. Olha que interessante. E não é só isso, mas para as pessoas ficarem calmas também, olha só. É porque agora Este tá um crime- momento que, assim, Dificilmente, e a Alessandra está aqui, né? Vamos lá, o que a gente pode falar. Aqui, ele não foi cometido por uma pessoa só. Não foi. Vamos parar para pensar. Um buraco apertado, né? Ele era o alto. Adalberto era alto, uma pessoa que não era fraca, né? Um homem, né, jovem. Então, é o seguinte, ele precisou ser imobilizado. Alguém imobilizou ele. E aí, veja só, ele foi colocado neste buraco. Ele não caiu no buraco. Ele foi colocado lá. As calças dele foram retiradas e o sapato também. A viseira estava no fundo do buraco, Embaixo dele. e o capacete aqui na lateral, bastante danificado. E não na cabeça, só por cima, assim, não Não, estava estava até de encaixado. lado, né? Estava de lado em Isso. cima dele. Todos os objetos de valor estavam com ele, ou seja, não foi um roubo, latrocínio foi descartado. Descartado. um sequestro que para poder retirar o dinheiro dele, porque todo o dinheiro que ele tinha continuava no banco e ele não tinha pouco dinheiro, não. Ou seja, ele foi colocado ali dentro. Ele entala no buraco, provavelmente desacordado, o que a polícia, né, no jargão policial, né, foi ali é um esculacho, né? Então, assim, vamos colocar lá para ver se ele sai. É mais ou menos Vamos jogar ele aqui. isso, para ver se ele... Só que, efetivamente, você imagina uma pessoa desacordada, foi uma das noites mais frias de São Paulo, num espaço apertado,
o que que acontece? Ele não morreu imediatamente do possível mata-leão que ele levou. Ai, gente. Ele ficou ali dentro. E a Alessandra pode explicar, ele tenta respirar, né? Aquela respiração. A compressão do tórax. E aí ele não consegue se expandir. Você imagina, aí a pessoa também vai, né? Ela entra em estresse, porque ela quer sair daquele buraco de alguma forma. Não vai nem para cima, não vai para baixo, não consegue se mexer. Infelizmente, foi uma morte muito triste, demorada e agonizante. Então, ele esteve ali em sofrimento. Mas, por outro lado, quando a gente vê um crime que não é cometido só por uma pessoa, quando tem mais de uma pessoa, o que a polícia precisa? Só descobrir onde está o elo fraco. E a gente sempre tem um elo fraco. O elo mais fraco é quem vai assumir. É verdade, aconteceu isso. Ele vai acabar falando mais do que devia. Isso, assim, a gente pode trazer inúmeros casos e crimes aqui. Tem sempre o elo que acaba delatando a história. Entregando. E aí, quando uma pessoa que mente, isso é uma outra coisa muito interessante, porque a verdade, ela é uma linha reta. Eu vou te perguntar uma coisa, se você estiver falando a verdade, você vai repetir isso, sei lá, diversas vezes da mesma forma, porque é verdade. Quando você mente, e isso é uma tática de investigação, chama de novo. Ele já não consegue mais lembrar a história que ele criou. E a pessoa não consegue mais lembrar dos detalhes. Os detalhes vão desaparecendo, porque a mentira, ela não fixa na nossa memória. Então, que nem uma árvore. Cada hora tem um galho para cá, depois tem um outro para lá, e a pessoa já se perdeu. Mas você contou uma história, mas naquela outra história. E a pessoa, como testemunha, ela tem o dever de falar a verdade. Já na condição de investigado, de réu, aí ela pode mentir o quanto ela quiser. Mas como testemunha... E para achar essas contradições, não sei, posso estar enganada, vocês podem me dizer, acho que você tem que conversar outras vezes, né, mais com a pessoa. Mais de uma vez que leva é o ideal. tempo também. Sim. É mais de uma vez para ver se a pessoa reconta dentro da mesma linha. Fazendo outras perguntas e trazendo outros elementos. Porque se ela estiver mentindo, ela cai. Não tem como. Você não vai repetir a mesma história. Não tem como. E a existe experiência do técnica, policial. né? Existe técnica para você perguntar, para você analisar, para você perceber se você está indo pelo melhor caminho na investigação ou não. A pessoa cai, né? Nós temos policiais muito experientes que fazem isso há 20, 30 anos. Né? Uma pessoa que possivelmente não é um psicopata, não matou porque saiu de casa querendo matar alguém. Né? Foi um crime absolutamente não premeditado, fruto de descontrole, de agressividade, de uma série de outras contingências. A pessoa, ela vai chegar, primeiro que ela já chega com medo. Ela chega lá apavorada. Ah, sim. Quem fez já chega na... E agora, na fase que a gente está da investigação, porque acho que é importante. Então, houve a morte, a perícia entrou, aí a gente teve exames toxicológicos, entre tantos outros. Tem essa questão do sangue dessa moça, que eu acho que é uma questão que ainda está aí, né, no jogo, ainda não foi esclarecida completamente. E essa questão dos seguranças e de quantos seriam, do afunilamento deles, a Carla traz esse momento importante também. A gente está nesse momento agora, nesse funil, digamos assim. Todas essas pessoas aqui poderiam... E essa parte de entender quem vai ser o elo mais fraco, a gente está nessa fase agora? Sim, a gente tem no DHPP, quem está à frente dessas investigações é o Dr. Fernando, que é um delegado muito experiente, o Rogerinho, que é um outro delegado muito experiente, e na cadeia de comando a gente tem a Ivalda, que é uma fera, tem o delegado Nico, que comprou também a briga para ele. Então, o que acontece é uma questão de tempo. E, novamente, gente... É uma questão de... Aquelas loucas, isso, né? Mas é uma questão de quanto tempo. Eu digo porque você vê que as pessoas... eu vi que até tem uma matéria na Folha de São Paulo, parece que é uma matéria que é da própria família, né? Da esposa, tipo... Cobrando, né? Urgindo, né? Sim. Por uma resposta. Mas assim. essa é a parte principal, né, Carla? Agora, você precisa do quê? Ou da confissão ou da prova. Você tem que ter uma prova e não é só substancial. Isso. Digamos que eles tenham todos os nomes, né? É o que eu expliquei para vocês.
esses Tem a mandados... parte... Quem a parte autoriza uma prisão, Parte gente? Precisa burocrática. validar tudo, até para a pessoa não Quem fugir, prende, né? Não evadir quem nada prende disso. e quem solta é Tá. a justiça, não é a polícia. A polícia vai cumprir a decisão judicial. Ok. O juiz precisa autorizar. Se o juiz não, ou a juíza Ele não vai autorizar, autorizar mediante a prova, as evidências Tá muito bem embasadas. isso, porque senão, o que o juiz faz? Não, isso aqui para Ainda mim ainda não está temos. suficiente. Cumpra-se Tá. mais alguma coisa. Quero outras informações. Ele pode pedir isso. As informações, novas perícias, novos meios de prova. Uhum. E claro que você não pode, sem tudo isso, divulgar quem é essa pessoa. Claro. Você pode acabar com a vida de alguém que nada tem a ver. Olha, Sim. nós tivemos o caso aí que virou praticamente a loucademia de polícia, que foi a Vitória de Cajamar, né? Que era aquilo, eu falei, gente, que horror é esse, né? Cada hora era uma linha de investigação, cada hora era um autor do crime, enfim... O pai da mocinha, né, da vítima, recebe a notícia, é crime passional, ou seja... Depois ele foi investigado, foi tido como suspeito, Sim, mas não, agora não é mais. Então, era assim, era o horror de um lado e do outro. Então, a gente tem que ter calma, inclusive, para não atrapalhar futuramente o caso ali na mão do Ministério Público. Porque tudo que foi feito no caso da Vitória, a perícia, fazendo a coleta de provas e a imprensa enfiada ali dentro, sabe o que acontece, gente? Tá ali o advogado de defesa, lindo, só anotando. Só dando print. Olha que bonito, vou pedir nulidade, vou pedir nulidade, vou pedir nulidade. Sabe o que vai acontecer? O juiz vai dar. E no que ele dá essas nulidades, porque é um erro, né? Sim. Durante essa fase de coleta de provas, você beneficia um criminoso. É uma família em desespero, é uma vítima que possivelmente pode não ter a justiça adequada. Então, a gente tem que entender que Agora está bem nesse momento, né? Os trâmites jurídicos, talvez essas entrevistas finais para encontrar esse elo mais fraco que já possa localizar bem o que aconteceu. Os responsáveis, né? Porque acho que o que aconteceu, a gente já tem os elementos da perícia e tudo isso que já dão, o enforcamento, a colocação ali no buraco, essa morte difícil que já foi informada para a família, né? Que não foi na hora. Tudo isso a gente já tem as respostas aí, até técnicas e tudo, né? Sim. Agora resta saber quem fechar a autoria desse crime, fechar a autoria, que é o momento que a gente tá aqui nesse crime. E a motivação, que é outra... isso é muito vocês importante. já sabem que não foi premeditado, mas deve ter uma motivação. Foi o quê? Uma briga? Uma discussão? Você não sabe quem você tá falando? Vai saber. Pode ser Isso. muita coisa ali que aconteceu. Isso. E aí o que as pessoas acabam fazendo, Paulinha? Verdadeiros absurdos. Pessoas que não seriam criminosas se tornam criminosas.